Boa noite a todos, Patrícia Bretz, aqui ginecologista, falando da Clínica Nova Vita, e hoje eu vou falar para vocês sobre como a fisioterapia pode diminuir os sintomas da menopausa. E para isso a gente vai chamar a Edmile, que é uma fisioterapeuta muito querida que trabalha aqui com a gente. Eu acho que é um tema muito importante porque a gente atende muitas mulheres que sofrem com a menopausa, delicada e importadas. Oi, chique esse nome, hein? Gostei. Mulherada que tá entrando, manda um aviãozinho aí pras amigas, para que participem, manda as dúvidas pra gente. A gente prepara as lives com muito carinho pra vocês, tá? A Mili mora lá longe, tá esperando na casa do pai pra fazer a live. E eu quero saber de vocês, quem aí tá passando pela menopausa, que sente os transtornos, tá? Sendo os principais, o ressecamento íntimo, dor na relação sexual, incontinência urinária, infecções ginecológicas, tá? Infecção urinária. Lembrando que a pielonefrite ainda é uma das principais causas que levam as mulheres para a UTI. Então é uma live muito importante, até para a gente ver situações que são menos invasivas, não é verdade? Então às vezes a mulher tem medo de fazer reposição hormonal e tá com a vagina seca ou não pode fazer reposição hormonal. Quantos casos a gente atende de mulheres que tiveram câncer de mama, né? Aqui, ó, eu sou Carol, devoro seus conteúdos e suas corridas, estou na pré-menopausa, parabéns. Ei, Carol, que bom saber que vocês gostam do nosso conteúdo e você corredora. E uma coisa que é duro de quem corre, gente, Carol tá aí pra não me deixar negar, que muitas mulheres que são atletas, quando entram na menopausa, faz crossfit ou corre, quando vai fazer atividade física, começa a ter escape de xixi. Tô falando mentira, Carol? Ou ia fazer aquele treino longo, só de ficar com a roupa do treino mais tempo, começa a ter infecção de repetição. Então, enquanto a Mili entra aqui com a gente para poder falar um pouquinho, para não me deixar mentir, eu quero ouvir vocês, gente. Participem, tá? Deixa eu convidar aqui a Mili para entrar na live. Vocês vão. A Mili é uma graça. Por favor, compartilhar, certo? Manda um aviãozinho aí para todo mundo, para que a gente tenha uma live bem gostosa, uma hora bem interessante. Oi, Mili, boa noite. Oi, gente, boa noite. Mili, em primeiro lugar, peço desculpa, eu sou enrolada. Falei, Mili, você quer antecipar que você mora longe? E no fim tive um caso grave aqui, acabei demorando. Alguns casos mais Imagina, complexos. imagina. Eu estava explicando aqui um pouquinho para o pessoal que está entrando, mas como a gente entrou pela minha página, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas aí, Mili, que não te conhecem. Colocar um filtro, né, que depois de horas aí de trabalho não tem como. Bom, gente, boa noite. Então, aqui eu sou Edmile Lacerda. Eu atuo como fisioterapeuta pélvica ali na Clínica Nova Vita. E, diferente do que muitos pensam, tem uma abordagem enorme. E uma das áreas de atuação é na menopausa, né? Que muitos não sabem, né? Não tem o conhecimento. Quando a gente pensa em menopausa, a gente pensa muito em tratamento médico, que é, assim, importantíssimo, mas tem outras terapias que dá para trabalhar em conjunto, e uma delas é a físio. Eu vou até mandar um aviãozinho aqui, porque eu sou tão apaixonada por esse assunto e a gente fica com dó, né? Que realmente tem que compartilhar. Emílio, o que que você observa muito nas suas pacientes que entram na menopausa de sintomas que a fisioterapia pode ajudar? Tá. Na verdade, é um leque muito grande e varia de paciente para paciente, né? Mas, assim, disparado, o que eu mais observo é o ressecamento íntimo e a baixa de libido. Em conjunto disso, tem aí os quadros de escape de xixi, como você estava comentando, mas isso geralmente agrava com os outros sintomas da menopausa, mas pode ser um quadro que já teve início faz muito tempo e a pessoa não notou. Né? Então, hoje a gente tem estudos que mostram que se a pessoa levanta pelo menos uma vez para ir ao banheiro à noite, ela já tem um quadro de incontinência. E muitas Olha, vezes, muitas vezes as pessoas não dão importância para esse fator. Né? Elas esperam, não é nada. Então, eu vou até anotar aqui os pontos importantes para eu reforçar. Então, aí, mulherada, você que não levantava à noite, começou a levantar, você tá perdendo urina, você tem incontinência urinária, tá? Tá aqui, ó, só por levantar uma vez à noite. Ótimo ponto, Mili.
Isso, e às vezes os pacientes deixam isso agravar, né? Porque não dá muita importância. Eu tenho muito relato de paciente que eu pergunto: ai, tem escape? Ah, não, é assim, só levanto uma vez à noite para ir no banheiro, mas não tenho, não. Então, assim, vamos dar atenção, porque geralmente, se você deixa isso agravar, lá na frente vai juntar com todos os outros sintomas da menopausa também, e aí vai virar uma bola de neve. Tem tratamento? Tem tratamento, mas você não precisa sofrer tudo de uma vez, né? O que eu percebo aqui, Milha, é muita resistência das pacientes a fazerem a fisioterapia. E o que acontece se essa mulher, então, vamos reforçar esse ponto que você já falou, deixa de fazer o tratamento para incontinência urinária? Tá. Quando a gente entra num quadro de incontinência urinária, existe dois pontos, né? Existe o fato de que a musculatura dessa paciente ela está fraca. Eu costumo passar para os meus pacientes que o nosso corpo funciona como uma casinha, aonde o nosso assoalho é o chão, ele é a base, ele sustenta. E se ele está fraco, tudo que vem de impacto de cima vai refletir num escape, né? Então, geralmente, quando a gente entra em menopausa, um dos sintomas também que as pacientes apresentam é a redução de força muscular. E se toda essa musculatura ela já vem enfraquecida de uma vida inteira, derivado de hábitos da paciente, nunca praticou exercício físico, ou ao contrário, praticou até demais, mas nunca fez a contração correta na hora de fazer o exercício, pode sobrecarregar essa musculatura. Então, ela acaba ficando fadigada. E na hora de ela exercer uma função totalmente eficaz, ela não faz. Né? Isso acaba gerando uma sobrecarga na musculatura pélvica. E se a É paciente... interessante você falar isso, e tem muita paciente que fala, ah, mas eu já faço pilates. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu costumo falar o seguinte: o Pilates ele faz ativação da musculatura, ele dá um toque, tipo, oi, me ajuda aí. A fisioterapia pélvica ela coloca ele como protagonista. Então, ela vai diretamente naquela musculatura e trabalha diretamente ela. Então, você fazer a ativação da musculatura é tipo uma contração específica para aquele músculo. Tem gente que você fala, contrai a periquita, a mulher treme o pescoço, treme o corpo todo, mas não contrai a região íntima. É muito. Não. E você sabe que até aqueles negócios lá das pompoaristas, que elas arremessam banana, ovo, descasca a banana, frita o ovo e mexe lá com a periquita. Elas têm, de fato, menos incontinência urinária, Milho? O povo quer saber. Se eu arremessar um Sim. ovo com a minha periquita, eu vou ter menos perda de urina? Não tô mandando fazer isso em casa, hein, gente? Sim, você pode ter. Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente que ela, assim, é super disciplinada, ela faz academia, ela pratica kickbox, ela faz pilates já há uns anos e ela tá no treinamento, ela tem um escape de xixi faz 20 anos e a gente tá num treinamento de cone vaginal, é um cone com pezinho, então ele varia desde 20 gramas até 120 gramas que a gente introduz no canal da paciente, né? E pede para ela fazer como se fosse uma carga de qualquer outro exercício. E ela estava super feliz que ela estava no cone de 100 gramas já, né? E eu falei para ela: você vai em casa fazer os exercícios no máximo 20 minutos. No outro atendimento, ela veio toda feliz que ela passou o dia todo com aquele cone e que ela falou que tava com tanta força que ela podia já cortar um pepino, né? Juro. Coitado do marido dela, ele que não apronte, senão ela corta o É, pepino, hein? exatamente. E aí, o que que acontece? Ela falou, mas doutora, eu achei estranho, porque eu consegui ir na academia com o cone, consegui segurar o cone, mas assim, os escapes ainda não diminuíram. O que que acontece? Quando você, igual eu falei, você fadiga demais aquele músculo e você adota um padrão de tensão dessa musculatura. E aí você acaba perdendo do mesmo jeito, porque a musculatura que é para estar relaxada e fazendo a contração de maneira correta, ela tá fazendo de qualquer jeito. É a mesma coisa você fazer um primeiro agachamento e um 10º agachamento. Você não vai fazer da mesma forma que o primeiro. É bom, eu vou fazer muito, né? Então, olha a importância, gente, de um acompanhamento de um profissional, certo? Coisa aqui que Sim. até eu também não sabia. Falava, é bom, vou fazer muito. Agora, Mili, você comentou aqui de uma coisa que eu achei muito
muito interessante, que eu acho que a maioria das mulheres, ó, a Mi Domingues está aqui, boa noite, minhas lindas, Diandra, maravilhosa, tá aqui Minha atendendo. mãe, viu? Mi É, Domingues. oi! Miss também, eu vi aí que mandou um comentário. Beijo, saudades. Está assistindo lá de Santa Catarina. Olha, que orgulho da minha sobrinha. E pessoal, vai mandando aqui os comentários, tá o grupo da Menopausa Feliz, que é muito legal também, lá de Minas. Então, eu acho que muitas mulheres às vezes não sabem que existe um papel da fisioterapia para as mulheres na menopausa. E ó, não raro eu atendo mulheres aqui que falam: Nossa, Patrícia, eu fiquei com a minha vagina seca por anos. Falaram que não tinha nada para fazer porque eu não posso usar hormônio. E você comentou muito bem aqui sobre a sexualidade. Como que a menopausa, a fisioterapia pode ajudar as mulheres que têm problemas sexuais na menopausa, Mili? Bom, o primeiro de tudo que eu falo para qualquer paciente, esteja na menopausa ou não, é se conheça, né? Pratique o autoconhecimento, porque quando o seu corpo começa a dar os primeiros sinais de alteração, você vai saber. Né? E aí você vai saber o momento de procurar um profissional. Então, muitas das mulheres referem ressecamento e sensação de rasgar mesmo quando vai ter uma relação, mas não sabe nem aonde que é, nem referir aonde que é. Né? Então, a primeira coisa de tudo é você se conhecer, né? Tem aqui, ó, a Berenice, nossa amiga. Então, eu já vou colocar aqui uma enquete aqui. Pode comentar nos comentários aonde vocês acham que é o clitóris. Opção A, opção B e opção C. Vai colocando aí. Então, assim, a primeiro de tudo é você se conhecer. Tem muita mulher que não. Eu pergunto assim. Como que tá o escurecimento da sua vulva? Eu não sei, eu não fico me olhando. Então, você tem que se conhecer. Se você tá na menopausa, apresenta ressecamento, e, olha, não consigo ter relação independente do nível de ressecamento. Então, existe o ressecamento onde a paciente sente uma sensação de ardência, uma sensação de rasgar mesmo, mas consegue ali com um lubrificante, com muita paciência, continuar a relação. E tem um nível de ressecamento onde ela não consegue ter a relação, ela precisa interromper realmente essa relação dela por conta da dificuldade de penetração, né? Esses dois casos a gente trata como? Fazendo a estimulação de duas glândulas que a gente tem no canal da vagina, que são as glândulas de Bartholin. Então, a fisioterapia estimula essas glândulas que são responsáveis pela lubrificação natural. E aí vai estimular, eu vou ficar assim, mega lubrificada com o tempo. Eu sempre friso com as pacientes que fisioterapia é um trabalho de formiguinha. Não tem essa de 10 sessões, 3 sessões, 4 sessões, né? Então, você precisa ter essa paciência. E eu sempre falo, existem no mercado diversas outras opções para resolver o seu problema. Mas para resolver a causa do seu problema, realmente precisa ser algo que, de fato, vá no que está causando e que você tenha paciência de tratar. Então, a gente trata com estimulação das glândulas, pode ser com vibradores, os bullets, que vocês acham bem baratinhos aí nos sites de sexy shop. O que é um bullet? Tem um aí para mostrar, Mili? Se você não tiver, você puder colocar depois os cones na sua página, os bullets. Marca o consultório, me marca para os pacientes saberem o que é. Você não tem aí, né? Então, eu esqueci no consultório, mas estava tudo preparado, mas enfim, saí na correria, não consegui trazer. Mas o bullet, ele é uma espécie de vibrador. Ele é uma bolinha exatamente assim, meio oval, e seguido de um fiozinho e aqui um controlinho onde você controla o nível de vibração. Então, a gente no consultório usa com preservativo, em casa você pode ter o seu e usar sem. No consultório a gente usa com preservativo, introduz no canal da paciente perto dessa glândula que fica bem no comecinho, aqui, ó. A gente introduz no canal da paciente e controla os níveis de vibração. Isso vai fazer a estimulação das duas glândulas que fazem a lubrificação do seu canal, né? A gente também usa o laser, muito bom para lubrificação, né? Inclusive para estimulação de colágeno, né, Paty? O laser tá aí muito promissor no mercado. Pensa, né? Porque às vezes o laser ele acaba sendo um pouquinho mais oneroso. Então, até a gente com uma campanha aqui, ó, falaram que é a opção o clitóris. Falou certinho, hein? Ó, tá sabendo.
Então, o Frax, ele pode ser uma opção mais barata. A Mili está fazendo a aplicação dos Frax na região íntima aqui, porque ela é muito idosa para essa área. O fisioterapeuta está capacitado para fazer essas aplicações e ela vai ajudar não só na lubrificação, como na parte de força muscular. Eu vou aproveitar aqui que eu estou na clínica, eu vou mostrar um pouquinho sobre o Frax, enquanto a Mili explica aí um pouquinho como que é o funcionamento. Eu acho que o Frax é legal, Mili, para aquela mulher que não quer ficar vindo várias sessões, de repente ele otimiza o tratamento. O que você tem percebido da resposta desse tratamento com os pacientes? Olha, é um tratamento que realmente está dando bastante resultado. Eu sempre, dependendo do grau de severidade da paciente referente a ressecamento ou escape de xixi ou qualquer outra queixa, eu costumo sempre começar o tratamento com o Frax para dar essa otimizada, igual você falou. E aí a gente segue com a recuperação e o início de protocolo de exercícios, né? Então, tá sendo assim um casamento bem bacana. Até agora não tá dando divórcio, nem briga. É, essa coisa da urina, tem que tomar cuidado. Eu vejo até como exemplo, coitada, a minha vozinha. Ela começou a perder urina de uma forma tão importante que chegou uma hora, ela parou de sair de casa, ela exalava a urina. E não só então da parte sexual, mas o Frax para perda de urina tem sido muito importante. Eu estou procurando o vídeo dele aqui para eu mostrar para vocês, porque é um tratamento inovador, não é um tratamento caro. Então, eventualmente, vale a pena até vocês conhecerem. Eu vou virar aqui a página direitinho para vocês conseguirem ver melhor. Deixa só o vídeo carregar aqui. Emile, então nós falamos de sexualidade, de incontinência. Só frisando um ponto muito legal na sexualidade. O que muita mulher não sabe, para quem colocou A no clitóris, sim, é esse daqui o nosso clitóris. Ele é o nosso grande responsável pelo prazer na hora da relação. E você pode estar na menopausa falando assim: olha, eu não tenho libido, eu tô lá na relação, eu estimulo e nada. O que pode estar influenciando também, que é tratável com fisioterapia? O que conta muito é se o seu clitóris ele é exposto, então se ele é mais para fora, Falou tudo. ou se ele é escondidinho por essa pelezinha que a gente chama de glande. De prepúcio, quer dizer. Então, ele pode ser mais exposto ou mais escondido. Tudo isso influencia na hora de você fazer essa estimulação. Se ele não for tão exposto, a gente consegue também fazer essa estimulação para aumentar a circulação sanguínea nessa região. No consultório, a gente pode usar a ventosa mesmo, a pequenininha, a menorzinha. Tem também aí sugador de clitóris que a gente acha em site de sexy shop, como bomba clitoriana, super baratinha também. Tem desde as mais baratinhas, as mais carinhas, mas sim, são recursos que vocês podem achar e são tratados com a fisioterapia. O que muita gente tem é esse tabu de tipo, nossa, eu preciso ir num sexy shop, eu preciso comprar no sexy shop. Ou se não, usa o cartão do meu marido e ele vai ver lá que veio o negócio do sexy shop. O que eu vou fazer? Aí você vai Usa ter que com conversar ele. com. Exatamente, né? Porque acho que os dois vão estar ganhando nesse caso. Eu tô procurando aqui o videozinho para mostrar para vocês, mas essa parte íntima a gente vê que é um tabu, né? E uma outra coisa também é que às vezes a mulher passou por um processo de parto normal, um parto que teve uma laceração extensa de períneo, e quando ela entra na menopausa, e a Miri explicou muito bem que o assoalho do períneo é o piso da casa, começa a ter incontinência, inclusive fecal. Então, assim, elas já foram por uma lesão de antes, quando ela era mais jovem, por uma queda de hormônio, a musculatura atrofiou e ela começa então a perder fezes. Você já teve algum caso desse, Mili, de agravamento por conta da menopausa? De escape de fezes, não. Mas eu já tive relatos de paciente que fizeram outros tratamentos antes de vir para físio, né? Então, esse quadro de fezes, ele também é tratável com a físio, né? A gente faz, as pessoas que voltam muito para esse quadro, a gente entra com intervenção de laser, intervenção de massagem, mas ainda tem também esse tabu de que precisa ser feito conduta dentro do canal retal.
Então, nossa, eu preciso. As pessoas já ficam assim, horrorizadas que na fisioterapia precisa tirar a roupa, né? A parte de baixo. Gente, é uma área que necessita. Nós estamos ali com um olhar mais cuidadoso para uma região que não é todo mundo que pensa, que olha. Então, é também um quadro que eu particularmente em consultório nunca tratei, mas já tive pacientes que trataram antes de passar comigo e super tiveram resultado muito bacana. Assim, não tenho o que reclamar. A gente entra com intervenção de massagem mesmo, a mesma liberação que a gente faz em trapézio, aqui no pescoço. Eu sempre costumo falar, a musculatura do assoalho, ela fica tensa como qualquer outra musculatura do corpo. Você tá estressada? Fica tenso. Você tá emocionalmente abalada? Fica tenso. Você tá em qualquer momento da sua vida difícil, lá também vai ficar tenso. Né? Então, e também pode ser, a tensão pode ser um dos motivos de dor também. Então, às vezes a paciente trata o ressecamento, trata a libido e ainda tem dor na relação. E como que tá emocionalmente? Como que tá a rotina? Como que tá a tensão dessa musculatura? Isso reflete tanto a musculatura vaginal quanto a musculatura anal. Então, a gente precisa ter esse olhar também para o cuidado do canal retal. E a gente faz isso com várias intervenções bacanas e tudo com técnica, né, gente? A gente, para quem assim não gosta de conduta muito invasiva, a gente tem técnica de posição, onde a paciente respira, não sente muito, onde a gente pega o momento de relaxamento do músculo para fazer a introdução no canal. Então é bem tranquilo. Eu vou mostrar o videozinho aqui para vocês, falando sobre o Frax, que foi uma técnica que nós comentamos aqui anteriormente, para quem está entrando agora. O Frax é uma radiofrequência que ela é aplicada na região íntima. Ela é feita com anestesia local, tá? Geralmente o paciente aplica o anestésico em casa, umas 2 horas antes do procedimento, e a Mili faz a aplicação aqui no consultório. Quem que é o público-alvo? Pacientes que têm perda de urina, principalmente perda de urina aos esforços, que ri, que tosse. Hoje eu atendi uma paciente que ela tinha uma perda de urina que a gente chama de urgência. E ela gastou uma fortuna no laser e não resolveu e ficou super frustrada. Então, saber indicar o tipo de perda de urina não é qualquer perda de urina que é indicativo de fazer esse tratamento, tá? Que tem dor na relação sexual, que tem a vagina seca. Então, esse exemplo aqui que eu vou virar a tela para mostrar para vocês é de uma paciente que está na menopausa e que tem, você vê aqui, ó, uma vagina branca, sem rugosidade. Aqui nós temos a bexiga, o útero e aqui atrás a parede do intestino. Então, com o anestésico local, a gente entra com a canetinha e vai aplicando em todas as paredes da vagina, tá? Vou dar uma acelerada. Normalmente a aplicação é muito rápida, né, Mili? E qual que é a vantagem? Então, esse é o aspecto que fica depois da aplicação. Quando eu vou olhar as paredes onde houve aplicação, você vê que aqui eu tenho uma musculatura fina, uma parede branca, sem sangue, tá? E aí, com esse tratamento, peraí que falhou um pouquinho aqui a internet. Falhou aqui um pouquinho. Vê se voltou. Voltou aí, gente? Voltou. Voltou? Aqui voltou. Então, ó, com esse tratamento, a gente faz com que volte a parte sanguínea, tá? Espessa essa camada muscular. Eu sou apaixonada pelo Frax, eu acho ele barato, efetivo. Então, olha o resultado final, que ela fica mais espessa, tá? Então, ó, deixa eu voltar até aqui, ó. Isso aqui era uma mucosa fina, começou a espessar. Fica mais gordinha essa região aqui, certo? Então, com isso, na hora da relação sexual, o marido sente a vagina mais firme. Deixa eu virar. A paciente tem menos perda de urina, ela fica mais segura na hora da relação sexual. Então, assim, você tem acompanhado, Mili, as pacientes, você consegue ter uma análise, ou se você não tiver agora, a gente vai fazer um levantamento, a gente fica devendo para as pacientes de melhora de score de incontinência urinária.
Sim, sim, eu entro em contato com todas os pacientes no intervalo de 15 dias, 30 dias e 45 dias, né? Então, geralmente, os melhores resultados os pacientes começam a ver após 30 a 45 dias. O que eu estou recebendo muito é que depende muito do grau de acometimento da paciente, mas aquelas pacientes que têm um grau maior, geralmente com uma sessão elas relatam melhora de 60% a 50%. Tá? É um tratamento que ele é feito em 3 sessões. Então, se em uma sessão você melhora isso tudo, né? A gente não tem nem no contra fatos, não existe argumentos. Então, é muito, muito legal. E uma coisa que eu acho importante frisar também, saindo um pouco dessa parte de sexualidade, é que muitas vezes a gente pensa em menopausa, em ressecamento, e a gente pensa em relação sexual, sexualidade. Mas eu já tive paciente, por exemplo, que não achava necessário fazer a intervenção fisioterapêutica. E essa paciente, ela já estava há 3 anos sem fazer nenhum exame de rotina ginecológico por conta do incômodo e da dor que ela sentia na abertura com o espéculo na hora dos exames, né? Nas consultas ginecológicas. Às vezes a gente acha que relaciona muito com a relação, mas às vezes a gente precisa de alguma intervenção pélvica medicamentosa, né? A Sim. intervenção médica mesmo. E eu, particularmente, se tem um tratamento que eu possa resolver o meu problema, eu não deixaria de passaria 3 anos sem fazer um exame de rotina, né? Por Eu falo, dor. tem paciente que fala, mas eu não tenho mais vida sexual, meu marido não tá funcionando, não preciso ir. Gente, não só isso, câncer, tá? O câncer ele não aparece só no período fértil, pelo contrário, a maioria dos casos de câncer vai aparecer quando a mulher tá mais velha mesmo, tá na pós-menopausa. Ó, a galera tá interagindo aqui, ó. Miss Lene falando que vem o ano que vem para trocar o Implanon. Boa, venha mesmo. É um ótimo método, é o método mais seguro que tem. E ela tá lá em Floripa assistindo a nossa live, Mili. Ó, o pessoal tá sempre. Levar as tias todas. A minha tia vai levar todo mundo. Menopausa Feliz comentou aqui também, ó. Esses tratamentos são apenas em clínicas particulares? Não, esses tratamentos, eles são, assim, de intervenção do Sistema Único de Saúde, né? Que é o SUS. Geralmente, a gente deveria encontrar nas UBSs da vida, né? Mas é muito difícil. Na cidade onde eu moro, por exemplo, a gente não acha quase nem reabilitação ortopédica para fisioterapia. Então, quem dera algo voltado para a saúde da mulher. Mas é interessante fazer essa pergunta, porque existe um plano de saúde no SUS chamado Pacto pela Vida, onde esse pacto tem 6 áreas prioridades para o tratamento no SUS. E a saúde da mulher, ela é a terceira. E não é o que de fato acontece. Então, na teoria é tudo lindo, mas na prática, existem sim municípios sérios, onde nas UBSs vocês encontram tratamentos e fisioterapeutas ótimos voltados para essa área. Não é todo município. Isso é muito triste, porque tá lá uma área como prioridade do SUS mesmo. Então, já que a gente está falando dessas mulheres que às vezes não têm acesso, tem gente até de Rio Preto aqui. Beijo para a galera de Rio Preto, para a galera de Floripa. É muito bom ter vocês aqui de longe. Esse alcance da internet é uma coisa que é muito válida. E como, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter acesso aqui à nossa clínica, a clínicas privadas, o que que você recomenda para essa mulher na menopausa que está com a vagina seca, que está perdendo urina na menopausa e não consegue passar no médico? O que dá para eu fazer em casa? Ó, como eu acabei de comentar, a maioria dos produtos que a gente usa, né, de equipamentos na fisioterapia, a gente acha muito em site de sexy shop. Então, deixa o tabu de lado e vai lá dar uma pesquisada, que você acha bastante material aí por R$ 4,99, por R$ 13,99. Os mais caros que você acha aí são R$ 30 e você consegue fazer um tratamento muito legal. É bacana você ter o acompanhamento de um profissional. Se você puder, pelo menos arcar com uma consulta para avaliação, seria interessante para ver o que exatamente você precisa fazer e seguir em casa. Porque geralmente na avaliação da físio, a gente já passa alguma orientação para paciente. Então, às vezes,
seria interessante pelo menos essa primeira consulta de avaliação para saber exatamente onde você vai trabalhar em casa. E em casa você pode trabalhar com todos esses materiais super em conta que você acha aí na internet, na Shopee da vida. Estou fazendo aqui propaganda, não estou sendo paga. Amanhã, ó, no 9.9 da Shopee, pode entrar lá que tem um monte de coisa legal. Vibrador, bullet, tudo e mais um pouco. Bullet é a bolinha, gente, que vocês aprenderam. E Isso. então, por exemplo, tive câncer, não sei se tenho câncer, tenho medo de usar hormônio, passa óleo de coco na vagina, gente, falando disso aqui. Então, óleo de coco não tem ação hormonal, ele tem ação bactericida, fungicida, porque, como nós falamos, a infecção também é uma coisa muito prevalente. Inclusive, é um dos termômetros que eu uso aqui na clínica para fazer um ajuste de dose das minhas pacientes que fazem reposição hormonal. Se elas começam a ter perda de urina, agravamento, corrimento e ressecamento, é o indicativo de aumentar a dose dos hormônios, tá? Então, óleo de coco, os exercícios, né? Fecha o guarda Sabonetinho de glicerina também muito bom, né, Paty? neutro, né? Secar os deixar sempre bem sequinha a região íntima, dormir sem calcinha, tudo isso já vai te ajudar também para você que às vezes não tem acesso. A Adriana está perguntando sobre a incontinência fecal que eu falei para vocês. Qual é o nome desse tipo de situação, perda fecal? Então, é incontinência fecal. Nunca ouvi falar sobre isso, muito interessante. Então, para quem chegou agora também, às vezes a mulher teve uma lesão no parto, ou ela é uma paciente diabética que tem um problema da inervação, e esses sintomas ficam mais exacerbados na pós-menopausa, porque a falta do hormônio derrete o períneo, fica tudo bem mais enfraquecido, tá? Muito legal, a gente do Brasil todo aqui. Oi, Fleury Mariane. Tá, eu tô no Rio Preto, ligada na live, muito legal. Obrigada, parabéns pela informação. É isso aí, gente, vocês interagindo. Mili, infecções ginecológicas. O que o fisioterapeuta pode fazer para evitar as infecções de repetição? O que a gente faz geralmente é a base de orientação, né? Orientação tanto com os cuidados em casa, que é tudo isso que você acabou de falar, quanto com exames de rotina. Por quê? Tem muita paciente que é assintomática, não tem sintoma algum e apresenta infecção quando vai fazer um exame. Então, a gente orienta essa realização de exame de rotina e orientação de cuidados, né? Quando a gente tem um quadro de infecção instalada, geralmente a gente evita a conduta dentro do canal da paciente, a gente fica algo mais por fora, né? Então a gente não pode fazer muita coisa até fazer o controle desse quadro. Mili, vou até fazer um parênteses, tá? Eu, claro, todo mundo tende a ser um pouco bairrista, mas eu ainda acho que o melhor profissional para mexer na vagina é quem lida ali no dia a dia. E tem alguns profissionais que estão fazendo laser íntimo sem fazer uma análise prévia das pacientes. Então, esses dias mesmo, eu peguei uma paciente aqui com uma infecção horrorosa, porque ela já estava com corrimento de fazer um laser. Tá? Então tomem cuidado com quem você aplica. Às vezes a pessoa não sabe nem passar um espéculo, não sabe, não está familiarizada com a mucosa vaginal e hoje virou tudo terra de ninguém e quer aplicar um laser na região íntima. Então fica a dica aí para vocês, tá? Não precisa vir aqui no meu consultório, mas se for fazer, façam com o fisioterapeuta pélvico. O cara tá acostumado, ele olha a periquita todo dia. Se tem um corrimento, ele vai ser o primeiro a falar, vamos tratar primeiro, tá? E quem mais, além das infecções ginecológicas, teria contraindicação para radiofrequência íntima ou para o laser? Milho, o que você passa de recomendação para suas pacientes? Eu sempre peço, né, exames. A gente não entra com conduta sem exames ou orientação, indicação médica. Então, se ela passou pelo médico, o médico indicou, está ok. Contraindicação. Gestantes, né? Pacientes com suspeita ou ainda não saiu o exame de laudo de mioma, endometriose, pacientes com varizes pélvicas também eu evito, né? Varizes pélvicas são varizes normais, como a gente tem em qualquer outro lugar do corpo, mas dentro da musculatura vaginal. E isso dói tanto, gente, que vocês não têm noção. Então, eu evito bastante. Acho que a princípio é isso mesmo. Se tem alguma ferida que a gente não sabe a causa, Ferida. fazer uma biópsia antes.
tá? Se tem um corrimento, fazer o tratamento antes. Então, assim, às vezes a endometriose, o mioma, podem até ser interessantes que ajudam a romper a fibrose. Mas procurem fazer com alguém que está habilitado. Então, aqui, como a Mili trabalha comigo, eu avalio os casos, indico, ela faz a aplicação, já está tudo certo. Se ela tem dúvida, ela para, me chama, vou lá e dou uma analisada. A Mariane está aqui perguntando: para que laser na vagina? Então, para quem entrou agora, o laser da vagina é a espada do Jedi que põe na periquita, Mili? Explica pra turma que tá chegando. O tratamento de laser intravaginal, gente, ele serve bastante para escape de xixi, ressecamento vaginal, baixa de libido, corrimento de repetição, infecção de repetição. Então, assim, depende muito da sua queixa, mas é um tratamento que vem aí no mercado faz uns aninhos já, muito promissor. Como eu disse, as pacientes, é um tratamento feito em 3 sessões, mas geralmente na primeira sessão a paciente já relata melhora de 50% a 60%, né? A Paty acabou de mostrar um vídeo, então é uma espátula, vamos dizer assim, que a gente introduz no canal. Aí você mostra Aqui. a radiofrequência, tá? Isso. E através de descargas de correntes, ele vai fazer uma alteração no tecido do seu músculo. Eu vou mostrar aqui para as pessoas que estão entrando agora, que às vezes não tem noção do que é um prolapso, tá? Eu vou virar a tela de novo. É até bom fazer aqui no consultório, que dá para usar bastante essa coisa da internet. Aqui mais uma vez. A bexiga, o útero e o intestino. Isso aqui é uma paciente sem prolapso. Quando eu tenho um prolapso da bexiga, olha a diferença. A bexiga que era para estar aqui, ela desce, tá? Ela tá aqui embaixo. E aqui tá a vagina. Você consegue... Peraí que tá falhando aqui. Tá falhando aqui, a internet está sabotando nós. Uma coisa legal de frisar também, gente, que o prolapso, ele também é avaliado por graus, né? Também é tratado com FIS. Então, a gente usa o laser para otimizar o tratamento e depois a gente faz o fortalecimento de tudo que sustenta. O que é o prolapso? É a expulsão, né? A saída de qualquer órgão pélvico, como está aí na imagem. Bexiga, intestino e aqui a bexiga e o útero. Tá? Dá para ver bem? A galera aí tá tendo uma noção? Então, a Camille falou, a fisioterapia, ela também ajuda nesses casos. E a Adriana tá aqui perguntando, olha, que a gente tá falando aqui da radiofrequência. Não só a radiofrequência, como a própria fisioterapia. Pergunta para você, Emily. Ela ajuda a superar, a evitar uma cirurgia de perineoplastia? Com certeza, né? Eu sempre costumo falar que a físio, ela é tanto um tratamento reabilitador quanto preventivo. Então, se você quer evitar um procedimento mais invasivo, a gente lembra que toda cirurgia, qualquer cirurgia, seja onde for, é um quadro delicado. E tudo que você puder fazer para evitar, né, você pode fazer. E tem tratamento para isso. Fisioterapia com exercício, consciência do movimento, porque igual a Paty falou há um tempinho atrás, para quem não estava, às vezes a gente pede a contração para a paciente, ela acha que está contraindo, mas não está. Então, a gente dá essa conscientização, a gente fortalece essa musculatura, principalmente para quem já tem um possível dano de pós-parto. Então, com certeza, pergunta super válida. Então, eu tô até procurando imagens aqui de cistocele, mas costuma ser bem visível. E tem pacientes que falam, eu tô com uma bola na vagina. E tem caso que sai tudo para fora. Eu lembro uma vez, olha que coisa mais absurda. Eu trabalhava num hospital público, a mulher tinha o útero todo para fora, ficava pendurado no meio das pernas. Aí ela foi correr de um porco, caiu sentada num tijolo e rachou o útero que tava para fora. Então, olha que coisa dentro desse Brasil, umas coisas que você nem acredita que existe, e existe, tá? Eu vou mostrar uma outra alternativa aqui, que a Mili, como fisioterapeuta, também poderia fazer o acompanhamento, que são os pressários vaginais, tá? Que são essas estruturas que a gente coloca na vagina da mulher para tentar conter o útero e evitar dela ter que operar, certo? Então, caiu o sinal
da Milha aqui, vou chamar ela de novo com a gente. Mas é um absurdo, né, gente? Dentro desse Brasil tem muitos Brasis. Então é complicado você tentar, às vezes, levar esse acesso, sendo que às vezes falta tanta coisa básica, né? Mas só da mulher começar a usar um olhinho de coco, trabalhar essa parte da menopausa com cuidado, cuidados com a higiene, tá? E às vezes tem muitas mulheres que a gente acha que na pós-menopausa não tem mais vida sexual ativa e tem a vida sexual ativa sim. Eu já peguei pacientes em pronto-socorro, na faixa dos 70 anos, que arrumou um namorado jovem, foi ter relação e rasgou a vagina inteira dela. Teve que ir para uma cirurgia de urgência, olha que situação, tá? E essa mulher fica mais vulnerável à infecção ginecológica. Então você pensa, essa mulher na pós-menopausa tardia, acaba tendo então uma relação anal, por exemplo, que é altamente infectante, e na sequência vai ter relação vaginal, aumenta sim ainda mais a chance de infecção. Deixa eu tentar chamar a Milha aqui, tá? E são tabus que a gente tem, ai, sexo anal. Ué, tem gente que tem, né? E aí? E tem que viver, sim, a sexualidade na plenitude. Hoje eu estava conversando com uma paciente, eu falei, a mulher de 40 a mais. Emily, bem-vinda de volta. É uma mulher que ela é uma delícia. Ela pode não ser aquela mulher de 20 anos, ditadurinha e tal, mas ela já sabe a sexualidade, já sabe que se ela virar 45 graus à esquerda, ela chega mais rápido, tá? Então, se tem formas de você melhorar a sua saúde sexual, a sua saúde íntima, para que não, né, Mili? E você acha que ainda existe muito preconceito quando a gente fala desses cuidados íntimos? Nossa, e como? E como? Né? Eu tenho pacientes que, uma ou outra, né, graças a Deus, mas pacientes que já interromperam o tratamento devido ao não entendimento dos parceiros, né, por ser esse negócio mais preconceituoso. Né? Existe também, é importante a gente frisar que a gente hoje está falando de mulheres na menopausa, mas existem também homens que precisam de atendimento pélvico e aí tem muito preconceito, né? Não acaba não indo. Mas assim, o preconceito é o que mais tem nessa área. Geralmente eles acabam não buscando o tratamento, as mulheres ficam mais receosas, tem a opinião dos maridos também, né? E assim, é bem difícil. A minha mãe ficou com vergonha de eu aplicar o laser nela. E eu, como não tenho tempo, é muito corrida a minha agenda. Imagina, eu ia fazer a live 6h30, parei agora, que é o realmente horário que eu paro de atender para fazer a live para vocês, e a Mili aplica, mas ela não queria. E as suas tias têm vergonha, né, Mili, que você aplique o laser nelas? Ó, todo mundo precisa. Eu já chamei todo mundo e ninguém vai. Por quê? Vergonha. Vergonha. Eu falo, gente, pra mim é igual fazer sobrancelha, entendeu? Tô vendo todo dia, a todo momento, não fico reparando. Pacientes com vergonha de, ai, não depilei, ai. Gente, esqueçam isso, foquem no problema de vocês. Nós somos profissionais da área da saúde, estamos ali com foco no seu problema, na resolução do seu problema. Ninguém tá ali para ver se você tá peluda, se não tá peluda, se tá larga, se tá flácida, não. A gente tá ali como profissional. Dá para clarear, dá para fazer preenchimento, cirurgia íntima para correção de lábios que são muito aumentados, que prendem na calcinha, que doem na relação. Então, gente, tem tanta coisa que dá para fazer e eu vou além, tá? O ressecamento íntimo, ele leva a infecção urinária de repetição e a pielonefrite, que é uma infecção de urina que se agravou e subiu para o rim, é a principal causa de internação de mulheres em UTI. Certo? Então, é uma infecção que mata, é uma das infecções que mais matam as mulheres por levar uma infecção generalizada. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção. É bem como eu falei quando você caiu, desde o cuidado na hora da relação sexual, orientar os tipos de atividade sexual que podem aumentar a infecção ginecológica, observar, pega o espelhinho, a vagina tá mais branca, tá mais pálida, varizes. Fiquem atentos, um corrimento, um cheiro. É muito comum a mulher ter uma infecção com cheiro de peixe podre na vagina da pós-menopausa. Isso também reflete falta de hormônio. A Diene está perguntando a questão de varizes uterinas, algum tratamento. Dentro da fisioterapia, o que você faz de tratamento, Mili?
Não entendi, cortou aqui a internet, Paty. Tratamento fisioterápico, o que que você recomenda? Para o quê? Uterinas? Varizes pélvicas, na verdade. Ah, tá. Tratamento de varizes pélvicas, a gente foca basicamente em diminuir e controlar a dor dessa paciente. Varizes pélvicas não tem cura, então a gente controla o quadro de dor, né? Quando a gente palpa dentro do canal da paciente, a gente sente um pulsar, parece que o coração está batendo na mão mesmo. E é um quadro inflamatório, então a gente não pode mexer muito, né? A gente trabalha basicamente com controle de dor. A gente trabalha com um tubetezinho com água fria, né? Aquele tubete de aniversário de criança que você leva para casa com jujuba. A gente trabalha, é, a gente trabalha com massagem também. Mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Então, essa dilatação, e tem mulheres que têm essas varizes na vulva. E a Miri falou, tem que tomar até cuidado nesses casos para não ter um sangramento. Essa coisa do tubete é legal, né, Mili? Você consegue explicar melhor para as pessoas como fazer? Sim, claro. O tubete é um recurso assim muito bacana, também de baixo custo, já entra aí nos recursos das pacientes que não têm uma condição de acompanhar um tratamento em clínica. Tubetezinho de aniversário, aquele que vem de lembrancinha, sabe? Com balinha dentro. Então, esse tubete você pode usar tanto com água morna quanto com água fria. Em quais casos a gente usa muito, uma dúvida muito frequente que eu recebo? Quando eu uso água morna e quando eu uso água gelada? Quando a gente fala de tensão muscular, a gente precisa relaxar essa musculatura, né? Então a gente usa água morna. Tudo que é quente vai deixar mais relaxado. Quando a gente fala de dor, inflamação, qualquer outro processo que não seja para relaxar o músculo, é sempre água gelada, tá bom? E você pode fazer em casa, coloca a aguinha lá, põe na geladeira, deixa gelar, depois pode colocar um preservativo. Ah, mas é só eu que uso. É que esses tubetes, normalmente, na pontinha deles, tem uma lasquinha que fica machucando. Então, eu oriento colocar o preservativo. Mas por isso mesmo, se você colocar e não machucar, pode usar sem. Coloca dentro do canal, introduz o tubete dentro do canal, faz essa massagem em meia lua para um lado, para o outro, né? Dá uma leve pressãozinha no canal mesmo. Então, você vai trabalhando dessa forma. Você pode colocar por fora também, tá? Muito legal e ajuda bastante. 15 a 20 minutinhos. Também não vai colocar lá e tirar em 2 minutos e achar que vai resolver. Ou ficar o dia inteiro com o tubete lá congelando a periquita, que também não vai adiantar. Exatamente. Olha, e já que aproveitou que a gente está falando de estimular as mulheres a se tocarem, eu fiz um curso de sexualidade há um tempo atrás e que eu achei muito interessante a colocação do palestrante. Às vezes a mulher esquece de se tocar, aquela região ali fica como uma região morta, sem vaso, sem sangue, sem lubrificação. E muitas das vezes você pode estimular a sexualidade dela, fazendo com que ela se toque, que ela se masturbe, que veja onde ela sente prazer, como a Mili falou. Então tem mulher que tem mais prazer na manipulação do clitóris, tem mulher que tem prazer na penetração. Lembrar que a fimose de clitóris, que é aquela pelinha que recobre, é uma das coisas que pode levar a uma disfunção sexual. Até agora a gente está com uma paciente, eles estão começando a fazer esse tipo de cirurgia agora para expor, né, o clitóris dessa paciente. Essa paciente em especial, ela falou, Patrícia, eu nem respirava quando era casada com meu marido para ele não achar que estava sendo bom a relação, porque eu só queria que acabasse logo. E ela foi casada por mais de 30 anos sem ter prazer na relação. E uma baita fimose de clitóris. Claro, acabou o tempo de você se cuidar só para estimular o parceiro. Mas esses dias veio uma paciente aqui, falei com a minha psicóloga, se eu não quiser transar, eu nunca mais vou transar. Eu falei, gente, então separa. Porque se num casamento existia sexo no namoro, no início do casamento, e de repente você resolve parar de fazer e para o homem aquilo é interessante, então ou você vai procurar um tratamento para que você também sinta prazer, ou você abre mão do seu relacionamento porque você está deixando de ser honesta com ele. Então o que eu quero deixar de recado aqui para a gente acabar a nossa live é que as disfunções sexuais e da menopausa
tem tratamento, tá? Saiam da zona de conforto, percam o preconceito e vão se tratar. O sexo, ele faz parte da saúde, ele é extremamente importante. E, eventualmente, você prevenir uma infecção urinária, cuidando de uma vagina seca, você pode evitar até um óbito por uma pielonefrite, e que é muito importante. Mili, então, para completar 1 hora de live aqui, voou. Que recado final você dá para as nossas pacientes queridas, para os maridos que estão assistindo aqui a nossa live? Meu último recado é: não sofram à toa. Vocês conheceram aí basicamente uns recursos bons e baratos que pode ter em casa. Faça uma avaliação, procure um profissional e principalmente, como eu já comecei falando e vou terminar, se conheça. Tenha esse autoconhecimento. Não quero me tocar, não tem problema. Começa só com um espelhinho, se olha, já é o suficiente, é um grande passo, né? Então, tente se adentrar e conhecer mais de você antes de que outra pessoa conheça. Isso, para mim, é o primordial de tudo. Hoje eu fui correr ouvindo um podcast de um psicólogo maravilhoso. E ele começa o podcast falando que a gente começa a ter os impulsos sexuais com 7, 8 meses de vida. Quando a gente toca essa região e sente prazer. E olha que curioso, gente. Tem grávidas que às vezes eu vou fazer ultrassom e a gente vê claramente o feto manipulando a região íntima. Porque o impulso sexual é uma das forças mais naturais do nosso corpo. Então, estranho e disfunção aquela pessoa que deixa, tá? Isso que essa energia não explorar acaba te levando a outros problemas, tá? Então, muito obrigada, Mili. A Adriana disse que adorou a sua live, que vai querer fazer uma live com você. Tá Só um adendo rapidinho a esse seu comentário. Última, assim, para finalizar, estimulação de sexualidade desde criança. Então, pais, mães que, assim, pegarem o filho de vocês em algum momento se tocando. Existe uma paciente minha que comentou que o pai brincava bastante com a filha, aquela brincadeira de cavalinho que coloca na perna e fica assim balançando, estimulava o clitóris da neném, da criança. E ela gostava dessa brincadeira, ela não sabia o porquê, mas era gostoso. E uma vez a mãe dela pegou ela se tocando diretamente na região. Quando vocês se pegarem nesse tipo de situação, eu sei que é difícil, porque ainda é um tabu, não grite, não xingue, não fale que não pode, porque hoje nós mulheres já com idade avançada não nos tocamos por algo que nós somos ensinadas a não fazer, né? Então, tenta tirar o pensamento dessa criança do que ela está fazendo. Olha esse brinquedo, vamos brincar de outra coisa, mas não chegue ríspido nessa criança, né? Tanto em um menino quanto uma menina, porque isso vai refletir numa vida inteira dela. Sim. Então, lembrar que a sexualidade é algo normal, é natural. Se você tem problemas, procure. Não existem tantos especialistas na área. Por isso que a presença de um fisioterapeuta que trabalha de uma forma séria, com ética, é muito importante para a gente. E eu vou deixar a live salva e nossos canais abertos para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Obrigada, Tchau, Mili, gente. pela live. Todo mundo. Obrigada, Paty, por mais essa oportunidade. E a gente vai trazendo bastante conteúdo legal aqui para vocês. Beijo, gente. Até a próxima.